Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área. Hoje para comentar aí essa vitória tranquila do Vascão, Vasco da Gama 2, Universidade de Concepción 0, pelo jogo aí de volta da segunda fase da Libertadores, né? Um jogo bem tranquilo, que nem a gente esperava, né? Afinal de contas, o resultado já garantido, assim, a classificação do Vasco já assegurada. Então, foi um jogo tranquilo. O time do Concepción não tem cacife para enfrentar o Vasco, essa que é a verdade. É um time muito limitado. E com uma curiosidade, engraçado esse time do Concepción, é que apesar de ser um time fraco tecnicamente, é um time que joga para cima, né? Marcação alta, buscando o ataque. Quando a gente pega times mais fracos nos estaduais, por exemplo, os times costumam aí mais lá atrás, na retranca, tentar sair na boa. E aí se você pega, se o time do Vasco, no caso, não está muito inspirado, não está com muita vontade de jogar, acaba ficando aquele jogo truncado, modorrento, né? Com esse Universidade da Concepción, não. Como eles vão para cima, apertam a marcação na saída, mas também acabam deixando muito espaço lá atrás, acaba ficando um jogo muito aberto, né? Eles atacam, mas dão espaço para o Vasco atacar também. E aí, nesse confronto direto, não tem jeito, né? O Vasco vai saber se impor, tem jogadores muito melhores tecnicamente. E então, novamente, pela terceira partida seguida, né? No jogo da ida, contra o Volta Redonda agora de novo, a gente consegue abrir o placar logo no começo da partida, o que dá aquela tranquilidade a mais para o time, sempre ajuda. Hoje foi com o Paulinho, né? Uma bela jogada ali, um belo lançamento do Ricardo para o Wagner, que caiu pela esquerda ali e achou o Paulinho sozinho na área. Ricardo fez uma bela partida hoje, talvez um dos melhores em campo. Wagner também fez uma excelente partida. O Paulinho apareceu livre. É interessante ver nesses jogos contra o Concepción como os jogadores aparecem sozinhos para marcar os gols, né? E isso dá uma noção da fragilidade defensiva do Concepción. O jogo vai seguir naquele seu ritmo e no final do primeiro tempo o Vasco vai ampliar o placar com o Pikachu, também um jogador que se destacou muito hoje, novamente aparecendo sozinho para cabecear para dentro da área, uma jogada que ele mesmo criou, tocou para o Paulinho, cruzou para ele sozinho cabecear para dentro do gol. Então isso mostra a fragilidade defensiva do Concepción, né? Diante disso, eu até comentei no Twitter, espero que a gente não esteja ficando mal acostumado ao enfrentar o Concepción, né? Porque como é que se fala? A superioridade do Vasco é tão grande que às vezes pode criar uma sensação, uma falsa impressão de que o Vasco está num estágio melhor do que ele está na verdade. Eu fico preocupado com algumas questões aí, né? Defensivamente, fomos envolvidos pelo Concepción em algumas jogadas, então é uma coisa para ficar atento, né? Por mais que a gente pode alegar, um jogo ganha, classificação assegurada, tá bom, a gente pode dar esse desconto, mas tem que ficar ligado nisso, E ofensivamente também, eu me pergunto, é interessante, o Vasco, eu acho que tem também o mérito do Vasco aí nessa tranquilidade com que a gente conseguiu a classificação. O Zé Ricardo conseguiu armar um time que toca a bola rápido, que tenta sair logo pro ataque. E aí você pega uma defesa que dá muito espaço, né? Que não sabe se posicionar direito, que não é do Concepción, aí você faz a festa. Então tem esse mérito também. Agora, a minha pergunta é se esse time já está pronto contra uma defesa um pouquinho melhor posicionada, que não deixe tantos espaços. Será que o Vasco vai conseguir se impor com a mesma facilidade? Acho que um exemplo que a gente pode pegar disso, que eu estou falando, é o Pikachu. Pikachu fez uma excelente partida hoje, fez uma excelente partida no jogo da ida também, porque tem muito espaço para jogar. O que o Pikachu fez hoje não é nada diferente do que ele sempre faz no Vasco. Tenta jogar na velocidade, é um jogador que se movimenta muito, procura jogo, tenta o drible individual. O que acontece? Quando ele pega uma defesa um pouquinho
mais qualificada, ele não consegue jogar com tanta desenvoltura. Ele tenta o drible, ele não consegue. Ele tenta jogar a bola na frente, ele perde para o zagueiro, ou então ele vai perder para um jogador na cobertura que não vai deixar ele completar a jogada. Hoje não teve nada disso, ele conseguiu deitar e rolar. Então, assim, os questionamentos que ficam aí, o pensamento para a gente ou dar uma baixada na empolgação são esses, né? Será que esse ataque do Vasco já está preparado para enfrentar um time um pouquinho mais difícil? O bom também é que a gente está na Libertadores numa escadinha, né? Pegamos essa baba do quiabo aí que foi a Universidade Concepción. Na próxima rodada deve vir um time um pouquinho mais difícil, né? O Jorge Wilstermann provavelmente, mas mesmo se vier o Oriente Petroleiro, acredito que vai impor um pouco mais de dificuldade, mas nenhum desses dois também vai ser aquela carne de pescoço, né? Então a gente vai subir mais um degrauzinho para aí quando chegar na fase de grupos, aí sim já são 3 times bem mais cascudos e aí a gente vai precisar estar realmente preparado. Então, assim, até para um planejamento, né, de aumentando o esforço, tá interessante essa caminhada do Vasco na Libertadores. Então, fomos para o intervalo, 2-0, jogo tranquilo, Vasco dominando as ações, até, novamente, né, que nem aconteceu no jogo da ida, faz um gol, o time já dá uma tranquilizada, relaxa, naturalmente consegue o segundo gol, então nem precisa, né, de muito mais esforço que isso. Parecia que o segundo tempo caminharia na mesma direção, mas aí logo no começo do segundo tempo, o Eraso faz uma besteira, dá uma cotovelada fora do lance no jogador chileno, sabe? O que passa na cabeça do zagueiro? Ainda bem que ele foi expulso nesse jogo de hoje, porque era um jogo que já não valia mais nada. Imagina a gente numa disputa um pouquinho mais complicada contra um time que está mais parelho com o nosso, perder um zagueiro no começo do segundo tempo por um motivo tão besta, né? Então, assim, eu vi gente lamentando. Que droga, perdemos o Eraso, vamos ter que ir com o Paulão. Eu não tô lamentando, sinceramente, ainda bem que a gente perdeu o Eraso no jogo de hoje. Pior seria perder ele no meio do jogo que vem ou do próximo, porque ele fez uma besteira dessas, sabe? O que passou na cabeça do Eraso? E aí também vale o questionamento, né? Que a gente fica falando, pô, investe na base, deixa a molecada da base jogar. E aí sempre a justificativa que a gente ouve é que não. Os meninos, eles são muito inexperientes, eles não vão ter catimba para jogar uma Libertadores, e aí de repente pega o Eraso, pô, macaco velho já rodou, já jogou milhares de Libertadores, fala espanhol, conhece a catimba dos hermanos, todo aquele currículo para justificar ser um zagueiro, né, para Libertadores e apronta isso aí que aprontou hoje. Então, complicado, né? Complicado. O Ricardo, que é um garoto que jogou, que não tem experiência com nada, jogou com muito mais tranquilidade, com muito mais categoria que ele. Fica até aí a reflexão sobre essa questão, né? Será que vale tanto a pena assim trazer jogadores mais... porque é mais experiente? Até que ponto a experiência sobrepõe a qualidade, né? É a pergunta que fica. Enfim, com a expulsão do Eraso, o jogo que já estava meio morno, meio assim, andando naquela marcha lenta, desandou de vez, virou pelada, né? O Zé Ricardo, estou gostando muito do trabalho dele, o desempenho tático do time, a proposta de jogo que ele está montando para o Vasco está muito interessante, mas porra, essa fixação com o André Rios, realmente, né? Virou o Márcio Araújo dele aqui no Vasco, é o André Rios. Não saiu, teve 3 substituições, ele não saiu nenhuma, mais uma vez. Era para ter saído ele. O que acontece quando num time o zagueiro é expulso? Como é que se recompõe o time? Tira o centroavante para botar um zagueiro, né? Não, o Zé Ricardo quis manter o André Rios em campo, não sei porquê, para tirar o Evander. Desarrumou completamente ali a articulação do meio campo do Vasco. O Vasco parou de criar a partir de então. Pouco tempo depois, um jogador do Concepción também deu uma entrada lá, foi no meio das pernas do Wagner, foi expulso também.
a partir daí a partida ficou realmente bem pelada mesmo, né? Sem muito esquema tático, também sem muita vontade dos dois times, o resultado já consolidado. Ficou um joguinho bem chatinho de assistir no segundo tempo. A gente ainda teve aí, de graça, o Riascos acabou entrando no lugar do De Sábato, né, que cansou lá, contundiu, sentiu uma dor, não sei. Acabou entrando o Riascos no lugar dele. E mais tarde, para poder remontar ali a defesa, o Zé também acabou botando o Andrei no lugar do Wagner. E desse segundo tempo, o que a gente pode tirar é esse Riascos aí. Será que a galera que pediu tanto o Riascos já está conformada com o que vocês pediram? Já se arrependeram? Ou acham que não? Vamos dar uma chance que o Riascos vai mostrar seu futebol? Tá, vamos dar uma chance aí. Para mim, o futebol do Riascos é isso que a gente está vendo aí. Muita vontade, muita afobação, mas técnica ali, qualidade técnica, falta. Falta bastante no Riascos. Enfim, classificação tranquila, joguinho tranquilo, que nem a gente esperava. Agora aí, uma semana para trabalhar. Vamos ver qual vai ser o adversário do Vasco que vai pegar. Deve ser o Jorge Wilstermann, né? Eles conseguiram uma boa vantagem no primeiro jogo. Devem confirmar agora em casa a classificação. Nesse caso, se eu não estou muito enganado, na quarta-feira de cinzas a gente recebe eles em São Januário para ir depois, né, na semana seguinte, enfrentar eles lá na altitude. Mas essa discussão para uma pré-eleição na semana que vem, né? Diga nos comentários o que vocês acharam da partida de hoje, as impressões sobre os jogadores, quem que vocês acharam melhor, quem que vocês acharam pior. Diga nos comentários, o papo continua por lá. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal e a gente vai se falando.